alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E, é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis. E eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Então, turma, que bom revê-los para mais um momento da nossa aula de hoje, viu? Fico muito feliz em estar aqui com vocês, trabalhando mais um assunto da nossa disciplina, que é uma disciplina muito importante. E, claro, sempre embasada, sempre tendo boas reflexões em relação a tudo que nós abordamos, não é verdade? Perfeito, então, a minha tela já está projetada para vocês. Hoje nós vamos, então, continuar a nossa abordagem, tendo em vista o novo capítulo. Nós já finalizamos o capítulo de número 1, já finalizamos o capítulo de número 2, agora nós vamos partir para o capítulo de número 3, tá bom? O capítulo de número 3, então, temos aqui como título Cada Povo com Suas Vozes. E nós temos alguns objetivos que vocês deverão chegar até o final deste capítulo, tá bom? Lembrando o seguinte, nós já estamos em processo de encaminhamento para o final do nosso livro didático. O que isso quer dizer? Muita coisa. As avaliações estão chegando, você deve já atualizar o seu material. Na verdade, você tem que enviar hoje, tá? Para que você não fique com muito material pendente. É interessante que você comece a se organizar e evitar deixar material em branco. Eu percebi que alguns alunos deixaram alguns materiais aí em branco, não entraram em contato comigo. Então, faça esse movimento de atualizar, me mandar mensagem, para a gente estabelecer um diálogo, tá bom? Perfeito, então. Até o final deste capítulo, eu quero que vocês conheçam diferentes tradições das artes rupestres brasileiras. Eu quero que vocês valorizem a diversidade das manifestações artísticas indígenas, brasileiras, tradicionais e contemporâneas. E eu também quero que vocês desenvolvam uma visão crítica dos estereótipos associados à produção indígena. Eita, como é que nós vamos fazer tudo isso? Calma, nós vamos fazer isso de maneira assim, passo a passo, tá? Tudo um progresso. Lembrando o seguinte, nós iniciamos o nosso livro falando sobre arte rupestre. Passamos ali por Lascaux, vimos algumas informações inerentes ao nosso conteúdo, comentamos um pouquinho sobre o surgimento da escrita, sobre o período paleolítico e por aí vai, tá? Hoje, então, nós vamos observar que os indígenas carregam essa influência dos pré-históricos, algo que inclusive eu já comentei. Mas hoje nós vamos ver mais a fundo como que isso aconteceu, tá? Como que isso aconteceu e como que isso acontece. Professor, nós vamos ver apenas isso? Não, nós não vamos ver apenas isso, tá bom? Nós vamos hoje também comentar sobre o guia de estudos. Eu quero que você já esteja a par das questões do guia de estudos, até porque, veja bem, eu deixei a parte guia de estudos para o final do livro, tá? E aí eu vou ensinar você naturalmente como é que você vai responder. Porque essa parte do nosso livro, ela vai indicar para nós um caminho, naturalmente, para que você estude para a sua avaliação, tá bom? Então, você, aluno do primeiro ano do ensino médio, já fiz de maneira organizada e levei em consideração o guia de estudos. Nós já temos o material preparado, o nosso livro ele tem uma boa relação com as questões do Enem, tá bom? Ele é totalmente voltado para o vestibular. Então, se nós temos um material como esse, nós então vamos aproveitar este material, tá bom? Veja, inclusive, que a parte guia de estudos, que se encontra lá no final do livro de vocês, nós não chegamos ainda na parte 3. Nós vamos hoje dar uma olhadinha na parte 1, as questões que constam na parte 1 do guia de estudos e as questões que constam na parte 2, tá bom? Que naturalmente diz respeito aos capítulos. Mas eu vou deixar para comentar logo logo.
vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Nessa parte inicial, aqui da página de número 40, nós temos o seguinte: cada povo com suas vozes. E aí veja que nós temos um comentário muito interessante aqui. Ó, a arte chegou ao Brasil milênios antes dos portugueses, tá? Na verdade, bem antes da Europa, né? Assim como na Europa e na África, nosso território guarda vestígios de pinturas, gravuras e esculturas pré-históricos, tá? Vocês estão lembrados que nós comentamos o seguinte, que quando encontraram essas pinturas aqui em solo brasileiro, essas pinturas tinham algumas formas que lembravam os animais, lembravam as pessoas. Então, isso era recorrente não apenas no Brasil, que até então não era conhecido como Brasil, mas em outros territórios como o território da Europa. Tá bom? Vamos dar continuidade. Os povos indígenas que habitavam essas terras muito antes da chegada de Cabral também produziram obras expressivas, como a cerâmica marajoara. Muito bacana, tá? Hoje nós vamos ver sobre essa cerâmica. Nós vamos também ver ao longo do capítulo os zoólitos, e aí eu vou comentar depois. E aí eu gostaria que vocês ficassem bem atentos em relação a isso, tá? Até hoje, as esculturas indígenas preservam a riqueza de manifestações artísticas repletas de música, dança e artes visuais. Nós temos aqui umas perguntas, né? O objetivo é a gente realmente fazer essas perguntas em sala de aula. Mas como ainda não é possível, como nós ainda estamos nesse período virtual, nós vamos discutir aqui, na nossa videoaula, tá? Quando começou a história do lugar onde você vive? Por exemplo, eu moro no bairro X. Como será que esse bairro ele nasceu? Como será que ele cresceu e como se desenvolveu? Tá bom? Quais são os habitantes mais antigos de que se tem notícias? E aí, no meu bairro, quais são os habitantes mais antigos? Tá? Eu estou fazendo apenas uma contextualização. Ainda há muitos povos indígenas na região? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Não sei se vocês chegaram a ver ou a ter conhecimento. Nós temos um bairro chamado Bairro da Paz, aqui na cidade de Manaus, tá? E no Bairro da Paz nós temos um conjunto que é o Conjunto Santos Dumont. Neste conjunto e neste bairro específico temos uma tribo indígena que ali é supernatural, tá? Nós temos as casas do conjunto, e quando você anda um pouco pelo conjunto, você encontra uma tribo indígena, tá? Que é, se eu não estou enganado, Saterel e Maué. O que isso significa, então? Significa que ali naquele espaço há, então, uma forma de herança e de resgate e também de preservação da cultura indígena. Tá? E aí tome muito cuidado quando nós falamos em povos indígenas, muitas pessoas associam imediatamente aos indígenas como o fato de eles não saberem ler, ou o fato de eles não terem cultura, e aí você acaba caindo em um preconceito em relação à cultura, na verdade, em relação à cultura e etnia, tá? Então tome muito cuidado em relação a isso. Você tem ascendência indígena ou conhece alguém que tenha? Essa é uma boa pergunta, viu? O que você sabe sobre as culturas indígenas em nosso país? Se você tem uma descendência indígena, pode ter certeza que você então é rico, tá? Traz uma descendência aí muito rica. Não rica de dinheiro, mas rica culturalmente falando. Porque os indígenas, eles são ótimos em remédios caseiros, eles têm uma tendência muito forte da questão da empatia com os outros, tá? Os indígenas, eles caçam e caçavam, tá? Apenas o necessário para se alimentar, tá? Nada em grande quantidade. Então veja que isso é algo bom e tem relação com os indígenas, tá bom? Você conhece expressões artísticas tradicionais e contemporâneas desses povos? Se não, hoje vai ser dia de conhecer, tá? Vejamos o seguinte. Como nós estamos falando de arte rupestre, agora é o momento, então, de conhecermos a arte rupestre brasileira. Porque nós conversamos sobre Lascaux, nós conversamos sobre outros lugares da Europa, né? Agora nós vamos falar da arte rupestre que foi produzida em solo brasileiro. Vejamos, então, o que diz o nosso texto.
tá? Apesar de encontrarmos características em comum na arte rupestre ao redor do mundo, mesmo em sítios arqueológicos distantes, percebemos que cada agrupamento humano encontrou suas próprias formas de expressão, sua própria voz. A arte rupestre brasileira, aquela que encontramos no território que hoje corresponde ao Brasil, apresenta essa variedade, tá? Nós vamos ver, inclusive, que existe um passado nas nossas terras aqui, que são terras brasileiras. Nós sabemos que a chegada dos brasileiros não corresponde ao início da nossa história. Inclusive, em uma das nossas aulas eu fiz questão de falar o seguinte: a descoberta do Brasil é algo que é estudado pelos historiadores, pelos sociólogos, tá? E até pelos arqueólogos, tá? Que essa descoberta, na verdade, de uma terra que posteriormente foi chamada de Brasil, ela é um pouco contraditória, porque aqui já tinha habitante, tá? Então, neste caso, houve uma invasão cultural a uma outra cultura que aqui já existia. Os europeus vêm, chegam em solo que depois se torna o solo brasileiro, e eles então fazem uma ruptura na cultura indígena que sobressaía aqui, tá bom? Então, essa questão aqui da perspectiva portuguesa no nosso território, que é descoberta em 1500, é chamada de narrativa etnocêntrica, tá? Etno vem de etnia mesmo. Ou seja, é uma forma de contar o que aconteceu baseada no ponto de vista de um grupo étnico específico, no caso, os europeus, tá bom? E nós vamos levar em consideração o seguinte, que aqui, muito antes do Cristóvão Colombo, a parte da América ela já era frequentada e, consequentemente, já havia uma manifestação artística a partir daí. Mas o que isso nos interessa? Nos interessa o seguinte, vamos ver o que diz o nosso material. Milhares de anos antes de Cristóvão Colombo desembarcar na América, essas terras já eram habitadas por povos que chamamos originários ou nativos, tá bom? Lembrem, há pouco, na verdade, até então, do início da nossa aula até então, eu tenho chamado como seres humanos pré-históricos, né? Agora nós vamos chamar de povos originários ou nativos, tá bom? Então temos que nos perguntar, o que se sabe do ponto de vista dos povos indígenas? Então, parte de sua história ficou gravada nas rochas da região de Lagoa Santa, e lá tem as imagens que ilustram essa página que nós estamos estudando, tá bom? O que fizeram lá? Pinturas, fizeram também os sambaquis, tá bom? O que são os sambaquis? Aqui temos, são grandes depósitos de conchas, materiais orgânicos e calcário, erguidos por povos indígenas na costa brasileira há aproximadamente 6.500 anos, tá? Onde se encontram vestígios de seus modos de vida, tais como pedaços de artefatos de pedra e mais tarde peças de cerâmica, tá? Aqui nós temos um mapa que vai te levar a entender onde que tem esses itens aí que foram comentados. Quando nós pulamos aqui para a nossa página, que é a página que é a mais importante até então, nós temos, inclusive, um comentário sobre os zoólitos e sobre os sambaquis, tá bom? Não é tambaqui, é sambaquis. Nós vamos ver o seguinte, você vai responder a primeira e a segunda questão, tá? Pode escrever no livro mesmo, não tem problema. E aí nós vamos observar o seguinte, estima-se que as principais pinturas rupestres brasileiras, elas têm uma data de 10 mil anos a 10 mil anos a 2.500 anos antes de Cristo, tá bom? O que elas têm em comum? Todas as pinturas que nós estudamos, elas vão apresentar essas características aqui. Predomínio da cor vermelha, o traço em estilo figurativo e esquematizado, a representação de cenas do cotidiano, trabalhos coletivos, caça e guerra. Professor, é importante saber isso? Com certeza. Inclusive, já vou dar um spoiler. Pergunta da nossa avaliação, tá? E aí nós temos uma variedade aqui também da arte rupestre brasileira, tá? Quais são, então? A tradição amazônica, a tradição litorânea, a tradição planalto. Professor, é importante eu saber disso? Saber, sim.
mas é algo que nós vamos retornar também nas nossas próximas aulas, tá bom? Tanto que a ênfase maior não vai ser para essa parte aqui, vai ser a partir dos zoólitos e as características das artes rupestres que foram elaboradas, tá bom? Chegamos nas partes dos sambaquis, tá bom? Que em meio às conchas e outros materiais orgânicos também foram encontradas pequenas esculturas. Essas pequenas esculturas, que foram feitas com fósseis de animais e também de pedra, são chamadas zoólitos, tá? Zoo, lembrando que significa animal. E você vai observar que o quanto esses zoólitos trazem uma riqueza nos detalhes. Aqui, por exemplo, nós temos o zoólito em forma de ave, que é um exemplo de vulto. E lembrando que isso aqui é uma escultura também. E a escultura, nesse período que nós estamos estudando, ela é dividida em dois grupos, vulto e relevo. Vulto, porque traz a imagem daquilo que se pretende dizer. Tá? Ó, se você observar aqui, ó, lembra uma ave, por isso que é vulto. Deu para entender? Quando é em relevo, aí você vai observar, não tem quando a gente escreve num papel, por exemplo, e às vezes quando a gente passa a mão assim, a gente sente o de braille, em especial, né? Para as pessoas cegas, quando elas passam a mão no alfabeto, por exemplo, elas vão sentindo ali o relevo. É aquilo. Só que a diferença é que a gente está falando de gravura, e as gravuras eram feitas nas paredes, tá bom? E aí, observe que este tipo de gravura, que principalmente, que se mostra aqui, inclusive no nosso livro, é uma gravura em relevo, tá? Então, você não pode esquecer que a parte das esculturas, elas se denominam em dois grupos, relevo e vulto, ou vulto e relevo, tá bom? E aqui nós temos umas informações, principalmente sobre a cerâmica marajoara, tá bom? Vamos ver o que diz. No passado cultural brasileiro, podemos destacar a produção das aldeias de ceramistas, considerada a mais antiga do Brasil e uma das mais antigas das Américas. A produção em cerâmica feita por habitantes da ilha de Marajó, no Pará, chama atenção por sua qualidade artística. Estima-se que as ocupações originais da ilha ocorreram no primeiro milênio antes de Cristo. A fase conhecida como Marajoara data aproximadamente, nós temos a data aqui, e é caracterizada pela diversidade e sofisticação presente em objetos ritualísticos. Tá? Veja, no caso do pote, utensílios, tá bom? Essas partes, essas coisas mais decorativas fazem parte, então, da cerâmica marajoara. Tá? Ela vai ser importante, eu só pretendo que você saiba o que seja, porque daqui o que é mais importante é você saber que as esculturas elas são divididas em dois grupos, tá bom? E é claro, você também vai responder a questão 3 e a questão 4, ok? Dando continuidade, então, nós chegamos na página de número 44, onde tem, inclusive, o comentário sobre os vestígios, tá bom? E nesse comentário, ele vai falar justamente, ele vai fazer, na verdade, um breve comentário sobre os sambaquis, tá bom? Que eles inspiram artistas contemporâneos. E aí, as produções desses artistas são produções inspiradas nos sambaquis, tá? Daí, então, vestígio. Essa página específica vai falar justamente sobre isso. Ah, professor, é importante? Sim, é importante, mas essa parte do vestígio é porque assim, a nossa avaliação tem um número X de questões e eu preciso filtrar o que você deve levar em consideração. Essa parte aqui do vestígio, vou colocar aqui a parte de número da página 44, ela não vai ser tão importante para a nossa avaliação. As questões vão? Vão. As questões sim. Então, o que você vai fazer? A questão 5, a 6 e a 7. Ok? Perfeito. Gente, aqui nós vamos parar na página de número 44. A partir da próxima aula, nós vamos, então, estudar as próximas páginas, tá? Veja o seguinte, nós temos a página de número 45, ok? De número 46, número 47, porque nós vamos ver uma relação agora com a cultura indígena, que é algo mais forte mesmo, tá? Então, a partir da nossa próxima aula, nós já vamos encaminhar para o final. E aí nós vamos encerrar o nosso livro didático, tá? Vem umas questões do Enem,
Essa parte aqui, foco do Enem, eu ainda vou passar para vocês. E quando a gente chega bem aqui, ó, tem guia de estudos. É aqui onde eu quero chegar, tá? Nessa parte de guia de estudos. Lembrando o seguinte, hoje a nossa aula começou o capítulo 3 e nós vamos até uma página específica. E as outras eu estou comentando que eu vou deixar para a próxima aula, tá? E aí eu já pulei para a parte de guia de estudos. Por que eu estou apresentando o guia de estudos hoje? Porque a partir de hoje nós vamos fazer uma recapitulação de tudo que foi lembrado, perdão, de tudo que já foi trabalhado com vocês no início ainda das nossas aulas. E com o objetivo de fazer você estudar para a avaliação, tá? Como nós já temos o material aqui próprio para estudo em relação às perguntas da nossa avaliação, então nada mais justo que aproveitar essa parte. E aí quando você passa aqui, ó, você vê lá na página de número, é porque aqui é outra página, né? Nós vamos observar aqui um comentário sobre o guia de estudos, que aqui tem inclusive questões de temas que são mais trabalhados no Enem, tá bom? Tudo isso aqui eu vou deixar que você leia com calma, porque o que nos interessa são as perguntas. E aí, ó, veja, nós temos a idade da pedra. Então, a partir daqui, haverá questão que diz respeito ao capítulo 1 que nós estudamos, tá bom? E aí nós temos Enem, e aí vem uma questão aqui. Essa questão eu faço questão de responder com vocês, porque ela vai ser muito importante para o nosso processo de avaliação. E aí, lembrando o seguinte, algumas questões do guia de estudos eu não aproveitei na avaliação 100%. O que eu fiz? Eu aproveitei de uma outra forma. Peguei, às vezes é o mesmo enunciado, mas alternativas diferentes. Ou eu aproveitei a imagem, tá? E fiz uma outra pergunta, que também não seria justo pegar a mesma questão e colocar na prova, né? Mas se você responde as questões, você com certeza vai fazer uma boa avaliação, porque você vai lembrar do que eu vou dizer agora, tá? Vamos dar uma ênfase aqui, então, a esta questão que diz sobre a pintura rupestre. Vamos lá. Não vou ler, vou comentar, e aí você, se possível, já marque aí a resposta correta. Se você já respondeu, se tiver certo, você marca um certo, tá? Lembrando que esse guia de estudo eu vou carimbar, vou dar meu visto quando estivermos no modo presencial, tá bom? Se você errou, corrija, você vai ter essa oportunidade agora, tá? Vamos lá. A pintura rupestre presente na figura abaixo, que mostra um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Vamos lá, pintura rupestre da Taça do Paju, Piauí, né? A. O conflito entre os povos indígenas e europeus durante o processo de colonização do Brasil. Tem certeza? Vamos lá. Será que podemos falar em conflito quando pensamos na chegada dos europeus ao Brasil? Olha, o que eu inclusive comentei hoje na nossa aula. É importante considerar que a colonização foi um processo de ocupação e de violência contra as populações indígenas que aqui viviam, tá? O que culminou em um gradativo extermínio desses povos. Isso é fato. Então veja, aqui, essa imagem, se você disser que representa o conflito entre os povos indígenas e europeus, você então já cai num grande erro, porque neste período nós não podemos até então tocar em conflito, né? Porque a colonização foi um processo de ocupação, tá? Vamos ver, letra B. A organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre seus membros. Não se tinha isso, gente, não se tinha isso. Em nenhum momento das nossas aulas eu comentei que havia uma organização social e que havia uma organização política de um povo indígena. Não. O que eu comentei foi sobre os seres humanos primitivos, tá? Os nativos, que eles eram nômades. Isso eu comentei. Mas em relação ao povo indígena, que eles tinham uma organização social e política, não. Letra C. Essa imagem representa aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Olha, essa alternativa ela está extremamente coerente para o que se diz, para a pergunta, na verdade. Tá? Então, a letra C é a alternativa correta. Mas vamos ver a letra D e a E, para a gente ter uma certeza 100%.
Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros. Não, gente, em nenhum momento nós nem tocamos no nome dinossauro. Nenhum momento, tá? E você vai observar que as representações que aparecem nas pinturas lembram o quê? Bovinos, tá? Então, você precisa levar em consideração a isso. Animais bovinos, ok? Leve isso. E a letra E diz o quê? A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Não, gente, nós não falamos em guerras, tá? Durante esse período que nós estamos estudando. Não, então realmente a resposta é a letra C, tá? Aí vem umas informações importantes aqui para você pensar também sobre isso, tá? A pergunta de número 1, ela vai ser muito importante. Anotem isso. Vamos então dar continuidade ao guia de estudo. Nós temos nós temos uns comentários, vou deixar que você leia depois com mais calma, tá? Nós temos aqui a questão número 1 do Enem, a questão número 2, vou deixar que você faça. O objetivo é que eu comente, tá? Aí você tem que responder. A questão número 3, a questão número 4, a número 5, tá? Eu preciso realmente que vocês respondam, pense sobre qualquer coisa. Você pode me perguntar no privado, se houver dúvida. Vou te ajudar com toda a certeza desse mundo. E aqui nós temos aqui o capítulo 2. No princípio era o ritmo, tá? E olha, uma pergunta do Enem também. Vamos ver que pergunta é essa? Lembrando que eu estou comentando as questões, tá? Porque você vai responder todas. Pelo menos a parte do capítulo 1 e a parte do capítulo 2. A do capítulo 3 ainda não chegamos lá. Vamos lá. Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram o universo da antiga sabedoria, povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e a sua sucessiva destruição. Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes por resultarem de impulsos humanos comuns. Bem, aqui ele marcou um comentário, né, na verdade uma parte do comentário, e diz o seguinte: a questão busca demonstrar que a expressão da visão de mundo dos povos originários não é inferior em relação ao que os colonizadores europeus conheciam até então. Lembra que eu falei que houve uma ruptura de cultura? Então, os europeus olhavam os indígenas como inferiores, mas eles não eram inferiores, tá bom? No entanto, os colonizadores não se preocupavam em entender os povos que encontraram. Gente, não houve nenhum tipo de preocupação. Eles pegaram uma cultura europeia e enfiaram numa cultura que já existia. Eles não tiveram nem sequer uma empatia com os indígenas, tá bom? E aí vem a questão. De acordo com o texto, inexiste distinção, olha só, entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham o suporte artístico? Não, não é isso, tá? Olha só, a arte produzida pelos colonizadores é uma coisa, a arte produzida pelos colonizados é outra, tá? As duas não tinham como suporte artístico, não tinham essa característica, elas não compartilhavam suporte artístico, tá? Por exemplo, a pintura feita pelo indígena, nós tínhamos ali o carvão, só um exemplo, que eles usavam para fazer a pintura, o contorno da pintura. Esse mesmo carvão ele poderia também ser utilizado na pintura dos homens dos europeus. Não, gente, não tem isso, não existia isso. Compartilham nível tecnológico? Não, lembrando que os europeus, eles tinham uma cultura, eles já sabiam ler, tá? Os indígenas também tinham uma cultura, mas eles não tinham a cultura da alfabetização. Era algo novo para eles. Eles tinham uma língua, tá? Mas esse processo gramatical, textual, ainda não era desenvolvido, tá? Base antropológica. Olha, aqui pode ser uma. Porque quando nós falamos em antropológico, é preciso considerar o ser humano
como um importante dentro daquela manifestação. Com os indígenas, havia uma base antropológica, porque o indígena era um ser humano. Era e é, né? Um ser humano. Nisso, então, ele, enquanto indígena, era uma peça importante para a cultura. Era importante para a arte produzida pelos indígenas, tá? Então é base antropológica. Em relação aos europeus também. Tanto que nós temos, inclusive, o período que eles descobrem, entre aspas, o Brasil, está acontecendo na Europa o Renascimento. Tá? Concepção estética? Não. A estética da cultura indígena era uma, do europeu era outra. Referencial temático? Não, gente, não tem nem como. Referencial da cultura de era uma coisa, dos europeus era outra. Tá? Pensem bastante sobre isso. Perfeito, então. Aqui, então, nós temos a letra C, não é verdade? Você deverá, então, responder toda a parte do capítulo 2 do Guia dos Estudos. Na nossa próxima aula, eu vou fazer uma retomada, vou comentar essas questões aqui, você vai fazer a correção, claro, e aí nós entramos no Guia de Estudo número 3. Lembrando que esse guia vai ser importantíssimo para a sua avaliação, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Aguardarei vocês então na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Bons estudos. Dúvidas me perguntem no privado, viu? Tchau, tchau, turma.